Vídeo que mostra policiais do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia, em um ritual. Veja só, o que te chama a atenção nessa imagem? Várias viaturas, pelo menos 4, com giroflex ligado. Aí a gente vê ali, né, aqueles sinalizadores, uma cruz queimada e um caminho de fogo. Quem assistiu e analisou esse vídeo percebeu um teor supremacista e com apologia ao nazismo. O Rodrigo Garavini vai explicar o que quer dizer, né, essas palavras que eu disse agora há pouco, para você que em casa possa entender a possível gravidade desse vídeo, né, que de inocente não tem nada, foi publicado e depois retirado do ar, mas a nossa produção teve acesso. Como é que anda a investigação sobre essa denúncia aí de apologia ao apoio supremacista e nazismo, querido Garavini? Conta pra gente. Pois é, Darlison, a Secretaria de Segurança Pública se manifestou a respeito dessas imagens lamentáveis, né? Lamentáveis para dizer o mínimo. A Secretaria de Segurança Pública diz que instaurou um procedimento para analisar e para investigar em quais circunstâncias essas imagens foram feitas. A Polícia Militar também se manifestou dizendo o seguinte, que repudia toda e qualquer manifestação de intolerância, porque isso aí sim é uma manifestação de intolerância, porque além dos gestos que fazem apologia ao nazismo, que os policiais fazem ali, a gente tem também, Darlison, a cruz incendiada, o que nos faz lembrar todo aquele movimento que aconteceu nos Estados Unidos na metade do século XIX, que visava a perseguição e morte dos negros, a famosa Ku Klux Klan, entendeu? Um grupo que nasceu no Tennessee, no sul dos Estados Unidos, no sentido de perseguir os negros que tinham sido recém-libertados da Guerra da Secessão e da Guerra Civil dos Estados Unidos. Eles usavam, então, aqueles símbolos e a cruz também incendiada, me fez lembrar muito. Então, ritual nazista, ritual supremacista, que deve ser combatido, sim, a gente tem que vir aqui na televisão falar que isso aí deve ser combatido e a gente aguarda, então, quais serão os procedimentos tomados pela Secretaria de Segurança Pública e pela Polícia Militar, no sentido de identificar, esclarecer e possivelmente punir os envolvidos, porque apologia ao nazismo e supremacia é crime aqui nesse país. Tela para você poder acompanhar um caso que aconteceu aqui em São Paulo relacionado à violência policial. O caso que ganhou bastante repercussão nesses últimos dias. E a gente conseguiu ter uma informação interessante agora, junto com o nosso colega Guilherme Rajão, porque um relatório da Defensoria Pública de São Paulo mostra que o jovem desse vídeo aí, de 18 anos, que foi morto por policiais e militares lá em novembro de 2024, na Zona Leste aqui de São Paulo, não estava armado no momento em que foi baleado. Essas imagens foram gravadas por meio de câmeras corporais de um policial que estava envolvido ali em toda aquela ocorrência. Imagens bastante fortes, até a gente borrou um pedaço dela para você, né, ficar mais tranquilo de assistir aí em casa. E é por isso aqui que eu chamo o meu colega Guilherme Rajão para poder explicar melhor o que aconteceu por lá, Guilherme. O que mostram essas imagens e o que a Defensoria Pública consegue entender a partir disso. Uma boa tarde para você. Oi, Estevão, uma boa tarde para você. Prazer estar por aqui contigo nesse final de semana, nesse sábado. Um bom final de semana para todos que estão nos acompanhando. Vamos falar sobre esse caso, viu, Estevão? Porque, de fato, desde novembro de 2024, quando ele, de fato, aconteceu lá na cidade de Tiradentes, o que a gente percebe é uma grande repercussão com relação a tudo isso. Cauã dos Santos, de 18 anos, estava retornando do trabalho, trabalhava como entregador, quando acabou, então, saindo de um posto de gasolina e foi abordado por estes policiais nessa localidade, e agora nós tivemos acesso então a essas câmeras corporais, as body cams dos policiais militares envolvidos nessa ação. Todos esses momentos chamam bastante atenção, em especial alguns momentos em que há uma postura por parte dos policiais na tentativa de ocultar o que estava acontecendo de fato naquela cena de crime, naquela cena onde o jovem Cauã dos Santos acabou sendo executado. Um dos policiais, em um certo momento, pede para que um outro policial se vire a câmera. Ele diz 3 vezes a palavra vira, para que o policial então não mostre, né, aquilo que está
estava acontecendo naquele momento. Os policiais disseram nos depoimentos que, de fato, o jovem estava armado, o que, de acordo com a própria Defensoria Pública do Estado de São Paulo, isso não aconteceu. O jovem, esse relatório aponta que o jovem não estava armado no momento em que ele foi abordado e teve, então, acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo que veio a levá-lo, então, à morte. Todo esse caso que aconteceu, a gente percebe que há uma investigação. Os policiais foram, então, afastados, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, que emitiu uma nota afirmando que eles seguem afastados dos seus cargos desde o momento do início das investigações. Em uma das imagens também que a gente está vendo aí na tela, é possível perceber que nenhuma arma de fogo aparece junto ao jovem Cauê dos Santos quando ele está caído no chão no primeiro momento e quando ele fala com os policiais, inclusive pedindo para que eles não fizessem nada, que ele era trabalhador. E aí o policial se vira para outro lado, para a rua, né, quando conversa inclusive com alguns pedestres que estão passando por ali. E aí quando ele volta a filmar a cena com a sua bodycam, aparece uma arma muito próxima da moto. O policial chuta essa arma para baixo da moto e depois eles ainda falam: a arma estava embaixo da moto, que demonstra que de fato ela não estava ali antes disso tudo ter acontecido. Portanto, é uma grande investigação que está sendo feita para que possa se entender um pouco mais do que aconteceu. Certamente esse caso gerou muita revolta, né? A gente lembra dos protestos que aconteceram na época na cidade de Tiradentes com relação a essa morte do jovem Cauê dos Santos, e a gente vai seguir acompanhando esse caso muito de perto. O que nós estamos vendo, ó. Mais uma abordagem considerada truculenta pela polícia. Olha, o policial bate ali com o cacetete numa mulher, avança para dentro da casa, ó. Tá invadindo a garagem dessa casa. Policial com arma na mão. Olha o que acontece com essa moça ali, ó, de camisa laranja. Uma família está reclamando dessa abordagem violenta dos PMs, que terminou com 5 pessoas feridas, entre elas uma idosa de 63 anos, ó. Agora por outro ângulo. Agora é um rapaz, gente, que está encurralado, aparentemente não esboça a reação e está apanhando com cacetetado, ó. Bastante machucado, esse jovem de camiseta vermelha. Ele está ali tentando controlar a situação e apanha desses policiais, ó. São cenas impressionantes que revelam mais, ó, essa senhora, a idosa, ó. Não é possível que ele vai bater nessa idosa também, ó. Que isso? É o cúmulo do absurdo que nós estamos vendo, gente. Uma senhora com dificuldade para caminhar é chutada pelos policiais. Agora o terceiro vídeo na sequência para a gente poder acompanhar. Ó, vamos ouvir. O rapaz ali com o rosto machucado, nariz sangrando. Me parece que ele já está algemado. E essa senhora, gente, tenta a todo momento apenas conversar com os policiais e mesmo assim ela é chutada. Atenção, Brasil, nós estamos ao vivo com essa família que reclama dessa abordagem truculenta dentro de casa, na garagem de casa, por vários policiais militares. E a gente quer entender o que levou os policiais a invadirem essa casa e baterem em todos os moradores com tamanha violência. É o Rodrigo Garavini que está agora ao lado dessas pessoas e vai conversar. Mas olha, contra fatos não argumentos, e uma imagem vale mais do que 1000 palavras, meu amigo Rodrigo Garavini. Eu gostaria que você nos contasse aí e ouvisse dessas pessoas o relato, né, de como tudo isso começou e como terminou, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Mineirinho. Bem-vinda, Dani Brandi, de volta para você e um abraço para todo mundo que está nos acompanhando de casa. A família está aqui. Nós somos a primeira equipe de reportagem a chegar aqui e conversar com essa família. Vamos do início para todo mundo entender como que isso tudo aconteceu. Matheus, de 18 anos, um empresário, estava com uma moto. A moto estava com o documento atrasado. Ele estava com a moto dele encostada aqui na frente da casa, quando de repente ele foi abordado por uma equipe de polícia. Os policiais chegaram e disseram: olha, a moto está com o documento atrasado, nós vamos levar a moto.
O pai dele, o Júnior, que é o que aparece de camiseta vermelha sendo agredido na imagem, desceu aqui para conversar com os policiais. E foi a partir disso, dessa conversa do Júnior com os policiais, que a confusão começou a se desenrolar. Vem comigo aqui, Adriano Tadeu, que nós vamos mostrar a família. Eles estão aqui, são 4 pessoas que ficaram feridas, entre elas uma menina de 17 anos, que é a esposa do Matheus, que estava com a moto, e o Júnior, que aparece de camisa vermelha na foto, tá aqui do meu lado. Bom dia, Júnior. Bom dia, muito obrigado por me receber na sua casa, bem-vindo ao Primeiro Impacto. Antes de você me narrar a história, eu queria que você me mostrasse como é que você ficou ferido. Foi aqui na testa? Fiquei com esse ferimento na testa, na cabeça, né? Quantos pontos na cabeça? 8 pontos. 8 pontos. E mostra as costas pra mim aqui. Olha só. Isso aqui tudo marcas de cacetete. 1, 2, 3 aqui. Tá bem roxo nessa parte aqui, ó. Aqui a gente vê na costela também. Tem marcas de violência. Aqui no braço. Ou seja, ele tá com o corpo todo ferido. Agora, Júnior, conta pra mim. Como que isso